Então, mais uma vez, estamos aqui para o nosso estudo das quartas-feiras do livro Justiça Divina. Vamos, então, dar início com a nossa prece que o seu Air, vai fazer para nós. Senhor Jesus, amorável Mestre, mais uma vez estamos reunidos aqui em Teu santo e puro nome para estudarmos o Teu Evangelho através da nossa doutrina espírita, para termos conhecimento e aplicá-lo na nossa vida diária. Nos preparai, Senhor, para receber todos os ensinamentos trazidos na nossa reunião de estudo dessa noite. Que assim seja, passamos a nossa palavra à nossa irmã Vanessa. Muito obrigada, seu Air. Então, esta noite nós vamos estudar, continuando, o livro Justiça Divina. Hoje, a página 23, que teve a reunião pública da Comunhão Espírita Cristã de Uberaba em 20 de março de 61. Deixa eu minimizar aqui. E a gente se retrata também ao livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, item 28. Vamos iniciar, então. Então, essa página 23, que retrata o capítulo 7, como eu falei, o parágrafo 28. O capítulo 7 do Céu e Inferno, ele vai falar sobre as penas futuras dentro da visão do Espiritismo. Bom, Emmanuel começa esse livro da Justiça Divina, esse capítulo, que tem como título de Ânima Firme. Ele começa dizendo assim: é possível que estejas descobrindo o que não esperavas. E o que a gente não esperava, né? O que a gente não espera, às vezes, assim, de construções que supunhas de ouro acabaram em resíduos de pedra. É claro que é uma linguagem figurativa, né? Então, aquelas situações que às vezes a gente pensava que eram sólidas, que eram muito preciosas, e que de repente a gente vê que não é bem assim. Promessas acalantadas por muitos anos parecem-te agora arrematadas mentiras. Afetos julgados invulneráveis abandonaram-te o passo quando mais necessitavas de apoio. Ou seja, essas situações todas nos levam aqui a uma situação de decepção. A gente, às vezes, coloca, a nossa expectativa tão grande em certas situações e, de repente, a gente se depara com situações de decepção. E, por isso, o nosso ânimo, às vezes, não fica tão firme, né? Continua Emmanuel dizendo: surpreendeste a incompreensão nos companheiros mais nobres e colhestes amargos problemas nos próprios filhos que vistes crescer ao calor de teu corpo. Isso é o quê? Às vezes a gente se depara com situações de ingratidão, ou pelo menos que a gente sente, né, que as pessoas estão sendo ingratas conosco. Ruíram aspirações, diz Emmanuel, lembrando preciosos vasos quebrados. Sonhos desfizeram-se de improviso, como se ventania arrasadora te devastasse a existência. A desilusão. A gente se ilude muitas vezes, né? Pensando e fazendo construções, achando que tudo aquilo, aqueles sonhos, né? E de repente a gente se depara com a realidade que não é bem aquela que a gente estava sonhando. Então, essas situações todas, decepção, ingratidão, desilusão, toda essa introdução que Emmanuel coloca aqui, são situações que nos levam ao desânimo. Quantas vezes, né, a gente fala, poxa, hoje acordei desanimada. Poxa, eu estou passando uma fase, estou tão desanimada. Essas coisas acontecem na vida da gente. Por isso que Emmanuel coloca essas situações
Acontece com todos nós. A questão é se a gente ficar parado nela. Ter momentos de desânimo é até natural. Agora, o que a gente não pode é empacar, é ficar parado e não sair mais, porque aí isso vai se tornar uma doença. Então, Emmanuel termina, né, depois de colocar tudo isso, dizendo assim: apesar de tudo, porém, renova-te a cada instante e caminha incessantemente, arrimando-te à fé viva. Arrimar é chegar perto, é chegar próximo. Então, a gente ficar próximo a essa fé que vai nos dar o ânimo para superar todas essas situações que a gente pode encontrar na vida. Na terra ou além da terra, a soma das lutas que carregamos reúne as parcelas dos compromissos assumidos junto à bolsa do tempo. André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, no volume 1, a lição 47, que tem como título Ainda é Tempo, nos dá, né, alguns conselhos, algumas situações que ajudam a refletir sobre essa situação de situações que nos podem levar a um desânimo. André Luiz diz assim: ainda é tempo de construir o bem. Não tenhas medo de recomeçar. E tomando o Evangelho por roteiro de vida, segue adiante. Ama, trabalha, ajuda e confia, sempre na providência divina. Não estás sozinho nessa estrada redentora. Jesus acompanha teus passos vacilantes, sustentando-te a coragem e o ânimo. E toda vez que sucumbes à paralisia do remorso, o Mestre Divino afaga-te o coração dilacerado e, acreditando na sinceridade de teus propósitos, fala a tua alma com firmeza e amor. Levanta-te e anda. Então é isso, na situação que a gente encontra, às vezes, de desânimos da vida, olha aí que o André Luiz falou aqui, né? Ama, trabalha, ajuda. Toda vez que a gente olha para o nosso irmão, a gente vai entender que a nossa situação não é das piores. Muitas vezes até está muito boa em relação ao que a gente vê o nosso irmão passando. Então, é sempre essa lembrar, né, dessa atitude que Jesus, quantas vezes, né, diante dos paralíticos, dos coxos, aqueles, né, que ele salvou ali daquele momento, né, de doença, curou, ele dizia: levanta-te e anda. Não é simplesmente o levantar da doença, mas é o levantar o ânimo mesmo. Vamos nos animar, vamos levantar o nosso ânimo para viver o dia a dia. Por quê? Lá no capítulo 7 do Céu e Inferno, que fala sobre essas penas futuras, olha o que é dito nesse parágrafo 28. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então, é aqui e agora. É nesse momento que a gente vai preparar a nossa vida futura. Então, as penas futuras, segundo o Espiritismo, está em quem? Está em a gente bem viver o hoje. Em a gente já procurar ver nessas situações que podem nos levar ao desânimo, que são naturais, como eu disse, a gente dá aquela, né? Poxa vida, você confiou tanto, você acreditou tanto, você fez todo aquele castelo, de repente cai por terra, não é nada daquilo, uma traição, um filho que comete uma ingratidão, uma amizade que você pensava tão bonita, tão vigorosa, e de repente você se vê traído. Mas essas situações são momentos que a gente tem que levantar o nosso ânimo e ver como oportunidade, oportunidade para entender o outro que talvez naquele momento cometeu essas situações equivocadas, mas a gente não pode se deixar desanimar, não se pode deixar cair.
Mais tarde, diz lá nesse parágrafo do capítulo 7, mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependente do seu livre-arbítrio. Quer dizer, a gente vai ter muitas oportunidades na vida. Se a gente falha nessa, a gente vai ter outra, e outra, e outra, e outra. E como diz, né, aqui Kardec, depende do nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente faz boas escolhas, às vezes não. E isso faz com que a gente vá precisando o quê? Sempre novas oportunidades e novas encarnações. Então ele diz, e se ele não se corrige, se a gente não se corrige nessa encarnação, ele terá sempre uma missão a recomeçar. Sempre, sempre mais acerba, de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. Então, é isso que a gente tem que pensar, meus irmãos. Se a gente, às vezes, está passando por muitas e muitas provas, é porque a gente está precisando. É porque a gente está precisando passar por aquilo. Poxa vida, toda hora eu estou sendo chamada a ter paciência naquela situação. É sinal de que eu ainda preciso desse exercício, é sinal de que eu ainda não consegui viver plenamente essa paciência. E preciso mais e mais e mais oportunidades para exercê-la. E os que gozam uma felicidade aparente, diz Kardec, em que pesem os seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Às vezes a pessoa pensa, né, que está vivendo uma vida maravilhosa, só gozando dos bens materiais, dos prazeres da carne, né? Sempre, sempre parecendo que está no mundo de felicidade. A gente vê isso muito, inclusive, nas redes sociais, né? Está todo mundo muito feliz, todo mundo viajando, todo mundo bebendo, comendo, e muitas vezes até é uma felicidade aparente, já na Terra, mas principalmente para o mundo espiritual. Então, nesse sentido, foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Sim, as nossas aflições aqui na Terra já são, né, o caminho, as oportunidades para que a gente possa viver a nossa vida futura. E eu vou trazer aqui para vocês um pedacinho do estudo que eu fiz, inclusive no Caravana Presencial, mas que me marcou muito sobre essa questão das bem-aventuranças, que fala aqui no céu e inferno, né? Que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, retratando a esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu fiz esse estudo lá, eu me deparei o seguinte, com a palavra bem-aventurados, ela tem uma tradução difícil para o português. Ela tem duas origens, uma no grego e uma no aramaico. No grego, makarioi quer dizer felizes, e muitas Bíblias assumem essa tradução. Felizes os que choram, felizes os que são perseguidos, felizes, felizes. Assumem essa tradução, como bem-aventurados felizes. Mas eu estava estudando, né? Inclusive foi Arthur Valadares, né, falando o seguinte: Jesus não falava grego, Jesus falava em aramaico. E se a gente pegar a tradução do aramaico, bem-aventurados vem do ashrei, que quer dizer avançar, seguir em frente. Então, né, ele disse, Haroldo Dutra traduz isso na Bíblia, né, que ele tem essa tradução, como esse ashrei. E eu achei maravilhoso essa descoberta para mim, por isso que eu partilho aqui com vocês, desses bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? São esses que seguem em frente. Aquilo é o avante, é os que estão aflitos porque encontrarão a consolação, porque vão seguir em frente, vamos avançar. Então, quando Jesus fala bem-aventurados, esse ache-rei, avance, vamos para frente, vamos continuar, vamos nos animar. É ânimo firme, diz Emmanuel, vamos de ânimo firme, diante dos sofrimentos, diante
de todas as aflições que a gente passa no dia a dia, é preciso o ânimo firme, porque a gente tem uma vida futura. E é dito, para entender quem são os bem-aventurados, é preciso ter uma perspectiva de futuro. É o Ashrei, é o avante, é o siga em frente, persevere e continue. A gente só vai entender as bem-aventuranças se a gente tiver essa visão de futuro que não é aqui, mas no aqui e agora eu estou preparando essas penas futuras, segundo o Espiritismo, que o capítulo 7 coloca muito bem. Voltando ao livro Justiça Divina, olha como Emmanuel segue, né, esse pensamento. A aflição de hoje, dívida de ontem. Então, se eu estou passando hoje por essa situação, é porque ontem, ou seja, numa encarnação anterior, eu não aprendi suficientemente. E preciso, então, passar por essa aflição para aprender. A aflição de hoje, dívida de ontem. Merecimento de agora, crédito de amanhã. Então, se hoje eu consigo superar, se hoje eu consigo viver essa aflição plenamente, amanhã eu vou ter o retorno na minha vida espiritual. Eu já vou ter passado por essa situação, já vou ter tido esse aprendizado e vou fazer uma outra encarnação já com outras coisas a programar, porque essas eu já consegui vencer. E tudo está na lei do amor, né? A lei do amor é aquela que nos dá a diretriz do que devemos seguir. Banha as mais íntimas energias nas torrentes do amor, do amor puro, diz Emmanuel, que compreende e edifica sempre. Veste o arnês do trabalho que aprimora e sublima, e sigamos à frente, honrando a nossa condição de almas eternas. Nada tendo e tudo possuindo, sozinhos e com todos, chorando, jubilosos e suando contentes, atormentados e tranquilos, desfalecentes e refeitos, dilacerados e felizes, batidos e levantados, morrendo cada dia para reviver no dia seguinte em plano superior, diz Emmanuel. Quer dizer, a gente, em alguns momentos, estamos desanimados, mas é preciso encontrar o ânimo, né? Às vezes a gente não tem nada, mas depois a gente vê que a gente possui muito. Às vezes está sozinho, depois a gente percebe que não estamos sozinhos, não. Às vezes a gente chora, a gente sua, depois contente porque venceu. E aí ele vai colocando, né? Atormentados, tranquilos, desfalecendo, refeito. A gente vai vivendo o nosso dia a dia para que no amanhã a gente possa usufruir de tudo aquilo que a gente venceu no hoje. E atingindo os marcos do túmulo, de partida para a luz espiritual, ou seja, né, Emmanuel agora vai fazer o seu desfecho aqui, de que depois da gente viver essa encarnação, depois da gente sentir o dever cumprido, isso, né? Isso deveria ser a cada dia, né? A gente sente, será que hoje eu vivi plenamente, né, aquilo que eu deveria ter vivido, aquilo que eu programei? Então, eu atingindo as marcas do túmulo, de partida para a luz espiritual, se viver chamando e perdoando, purificando e servindo, encontrarás em ti mesmo a flama da alegria, ressurgindo do sofrimento como a glória solar remanescendo das trevas. Então, é isso que Emmanuel nos coloca, né? Se a gente vive bem, se a gente está sempre aproveitando as oportunidades de desânimo para poder crescer, a gente vai atingir
essa luz espiritual no nosso, até do nosso dia a dia já. A gente já pode experimentar essa felicidade aqui na Terra, como a gente vem falando tanto nos nossos estudos. E aqui termina o texto, né, do Justiça Divina, e eu trago, para a gente fechar realmente o tema aqui com chave de ouro, essa mensagem de Lacordaire, que está lá no item 18 do capítulo 5 do Bem-aventurados Aflitos, sobre o bem e o mal sofrer. Lacordaire foi um bispo católico, foi dominicano, e ele traz, né, essa mensagem lá no Evangelho, colaborando assim com o Pentateuco kardeciano, né? Colaborando com Kardec para o provimento, né, da codificação. Então, vamos ouvir Lacordaire. Instruções dos Espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Lacordaire. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário apoiar-se numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus.
porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho, virá o repouso. Essa é, então, a mensagem de Lacordaire, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser partilhar alguma coisa, pode ficar à vontade nesse momento. Gratidão, minha irmã, pelo seu lindo estudo, momento de profunda reflexão. Eu estava aqui pensando, né? O que nos faz sermos desanimados? É não assumirmos a nossa condição de espírito imperfeito. Se eu assumo que eu sou um espírito imperfeito, que contraí dívidas, eu não tenho o direito de estar desanimado. Eu tenho sim que, assumindo, reagir. Reagir fazendo, pegando as minhas provas, as minhas dificuldades e não me entregando às mazelas, mas buscando vencê-las. Agora, quando a gente se olha no espelho, a gente não se enxerga como esse espírito imperfeito e devedor. A gente se enxerga como o coitadinho que alguém não deixou fazer, que alguém está impossibilitando. Acho que o que está nos faltando é assumirmos quem realmente nós somos. Somos quem? Somos o espírito que deve e que precisa assumir as suas mazelas e vencê-las, não se entregando ao desânimo, muito pelo contrário, se entregando ao profundo trabalho, estar sempre em movimento, porque parado a gente não vai resolver nada. Eu acho que essa visão errada que nós temos de nós mesmos é que nos faz desanimar. Né? Então, vamos olhar no espelho e ver realmente quem somos nós. Ontem, nós estávamos com o argueiro e a trave. Hoje, nós estamos olhando o ânimo, né? E tudo é motivação para a gente olhar o nosso interior. Tanto se tem argueiro no olho do irmão, trave no meu olho, tudo nos leva a olhar para dentro da gente. Conversando com a vovó, eu falei, vó, por que toda vez que a gente estuda, sempre somos levados na direção da reforma íntima? A resposta mental que ela me deu, quando você reformar, a espiritualidade superior vai te dar outra lição para estudar. Enquanto você não limpar o que tem dentro, que não combina com o progresso que você precisa, você vai receber sempre a lição na direção de reformar. Porque tudo, filha, está dentro. E o que está dentro você coloca para fora. E quantas vezes a gente erra colocando para fora e acaba machucando o outro? E tira o ânimo do outro. E atrapalha a caminhada do outro. Então a gente tem que se olhar. Ontem foi olhar o argueiro. E hoje, animar a caminhada. Hoje a gente recebeu uma lição de que a gente não tem que parar. A gente se olha, se examina e continua. Porque a gente já se reconhece e sabe que a gente não é perfeito, a vida não dá salto, né? Então, estamos ainda em reforma. É continuar reformando com as coisas que vão acontecendo, aprendendo a lidar com a gente para depois lidar com o outro. Nós ainda não alcançamos, mas vamos alcançar. E vamos alcançar fazendo. Não é olhar e esperar, não é ficar... tem o esperar e o esperançar, não é? É aquele que vocês que são professores sabem explicar melhor. Né? Não é o esperar de ficar sentado olhando, é o esperar trabalhando, não é? Não é isso? Acho que é por aí. Esse ânimo que a gente precisa eu preciso fazer, então eu vou fazendo aos pouquinhos, na medida que eu posso.
Eu estava agora à tarde, numa postagem até de uma amiga sobre resiliência. E eu falei assim, poxa, veio bem a calhar, né? E ela postando assim, quando ela estava estudando, né, um tempo muito antigo, ela aprendeu que os melhores tecidos de costura, né, são aqueles que você amarrota e ele volta ao normal. Então, quanto melhor, né, quanto mais aquele tecido que você amarrota, você amarrotou e ele voltou ao estado normal dele, esse tecido é o melhor. Então, retratando essa questão da resiliência para a nossa vida, né? Nós conseguimos voltar sempre ao nosso estado de sermos espíritos imperfeitos, como Regina colocou, né? É a gente passar por esses amassos da vida, por essas retalhadas da vida, e a gente conseguir manter o nosso tecido intacto, o melhor possível. Manter a serenidade. Exato. E não perder a oportunidade de fazer. Né? Aquele vídeo que ele estava falando lá, ele falando o texto, falando tudo que ele estava dizendo, e as imagens, coisas simples, nosso cotidiano, né? Que ele falava as aflições, as dificuldades, é o nosso trabalho, é a nossa vida simples que a gente leva. E é justamente isso que que nós estamos colaborando na vida e fazer ao outro e a nós mesmos e a Deus. E a gente fica esperando missões numéricas, coisas difíceis. E Deus não pede nada disso. Ele, olha, no teu lugar onde você está, é ali que tu trabalha. Você não tem que ir para outro país, não, para me agradar ou para fazer algo de diferente, não. É o teu lugar. Faz aí onde você está. Aí você consegue também realizar bons trabalhos. Então, é coisas simples da vida. É a gente viver plenamente, como você colocou. É você se sentir pleno naquilo que você está fazendo, no que você acha que é pouco, mas não é. O aprendizado é mútuo. Às vezes a gente domina uma situação, mas a nossa ação dentro daquele trabalho que está sendo feito, ele cria aqueles que estão em volta um ensinamento muito grande, porque se você está ali é porque você é necessário estar. Simples assim. E a vida é muito simples. A gente aqui, como é que se diz, lamenta demais, acha dificuldade em tudo demais. Tudo é muito esforço, é muito difícil. Meu Deus, a vida hoje está tão boa de viver. A gente aqui não tem olho de ver, né? Vamos, meus irmãos, nesse momento, fazer a nossa oração final. Pai de infinita misericórdia, de bondade, aqui estamos agradecidos por tudo aquilo que tem feito por nós, realizado em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Obrigada, Pai, por todas as oportunidades, por todas as aflições que passamos no dia a dia, porque são essas aflições que nos ajudam a nos entender, que nos ajudam a entender o que precisamos mudar em nós para crescer, para enxergar a nossa missão, para enxergar o nosso irmão, para enxergar tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós e está querendo fazer através de nós. Agradecidos, sim, estamos nessa caravana que no dia a dia acolhe uns aos outros, nas nossas orações, no nosso pensamento, no nosso objetivo, no nosso querer sempre o melhor para cada um. Olhai sempre, Senhor, por nós, dando-nos força, coragem e ânimo firme, como diz Emmanuel, para que possamos no dia a dia encontrar cada vez mais
a força para prosseguir. E assim, em nome dos mentores dessa casa, Mestre Jesus e de nosso Pai Maior, nós pedimos então a permissão de dar por encerrado esse momento de reflexão. Assim seja. Amém. E vai dar Zoom. Obrigada a todos. E nos vemos amanhã no presencial, para quem puder, e quarta-feira que vem aqui pelo Zoom. Beijos mil a todos, até quarta-feira. Uma noite de paz para todos nós. Amém. Boa noite, noite. beijo. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite.